Oi, para você que acompanha o nosso canal, tá começando mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. A partir de agora, você confere um papo super descontraído falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje nós vamos receber a professora Isabela Jade, ela que é professora de língua portuguesa. Se você acompanha as aulas do Nota 10 de forma rigorosa, acompanhando o nosso cronograma, com certeza você já viu o rostinho dela. E agora tá chegando aqui no nosso podcast pra gente conversar um pouquinho sobre língua portuguesa, sobre o Enem, sobre todo esse universo, né, de preparação para o exame. Professora, bem-vinda, é uma alegria estar recebendo você aqui. Obrigada, o agradecimento é todo meu. Foi muito oportuno, né, participar desse projeto que é o Nota 10, né, disseminar conhecimento para quem está em casa, para quem tá nessa reta aí final do Enem, né? Faltam poucos dias, então foi maravilhoso participar. Espero que o pessoal de casa também tenha curtido, né? E principalmente tenha aproveitado as dicas ao máximo. Inclusive hoje, se você perdeu alguma dica ao longo das aulas de Nota 10, não se preocupe que aqui no Nota 1000 a gente vai dar esse gás, né? Vai relembrar algumas dicas. Para começar, né, a professora Isabela é novata aqui no Nota 10. A gente tem alguns veteranos, mas ela é novata. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse começo na sua vida para ser professora e por que língua portuguesa? Por que não outra disciplina? Bom, vamos lá. Eu acho que teve muita influência, acho não, né? Tenho certeza que teve muita influência da minha família, porque a maioria, meu pai tem 9 irmãos, e desses 9 irmãos, quase todos são professores, né? Da rede pública e privada de ensino também. Então, isso acabou influenciando o gosto de alguns sobrinhos, né? De alguns netos, para entrar também nesse ramo educacional. Então, eu sempre quis ser professora. Só que eu tinha uma dúvida, né, entre professora de história, professora de língua portuguesa, e eu sempre gostei muito de escrever poemas, gostava muito de ler também. Então o tempo foi passando, me apaixonei muito pela questão do mundo das letras. Então foi quando eu decidi, não, então eu vou ser professora de língua portuguesa. E hoje você atua com ensino fundamental e médio ou só ensino médio? Isso, fundamental, anos finais e ensino médio. E o que é que foi ser, assim, se prender nas letras? O que é que ganhou você? Foi realmente gostar de escrever? Ou teve algum... Lembra o dia que você falou assim, nossa, não, hoje eu decidi, eu vou ser professora de português? Sim. Como eu disse, eu tinha muita paixão pelas letras, muita paixão por poemas, pelo universo da literatura como um todo, né? Falar de livros, ler livros, procurar saber... estudar sobre as escolas literárias. E quando eu entrei na faculdade, bem no início dos primeiros períodos, eu já tive esse contato com a literatura de fato, que era tudo que eu gostava, né? Escolas literárias, livros, poemas. Então, fui me encantando por aquilo e eu disse, não, é isso aí que eu quero fazer, né? Entrar em sala de aula, debater sobre essas escolas literárias, mergulhar de fato no universo das letras e repassar esse conhecimento para os alunos. Quando a gente fala de Enem, né, eu acho que as letras, linguagens, língua portuguesa é essencial. Não só pelas questões que a gente Sim. precisa responder, mas porque ter essa condição de fazer uma boa leitura, de fazer uma boa interpretação, isso é uma coisa que a gente sempre fala no Nota 10, é essencial para você conseguir responder as questões das outras áreas, né, das outras ciências. Isso. Professora, quando a gente não tem uma base muito boa, quando a gente tem algum déficit ao longo da nossa formação, português é essencial, português e matemática. Quando a gente não tem essa formação de português, dá para correr atrás desse prejuízo e dá, por exemplo, para se sair bem no Enem, apesar de não ter tido essa base, você falou, né, dar aula em anos iniciais. Esses anos iniciais marcam a gente também para a gente aprender no ensino médio. Dá para correr atrás desse prejuízo? Dá. Eu acho que sempre temos o tempo de correr atrás do prejuízo, né? Principalmente quando se fala de Enem, porque se a gente entende o perfil da prova do Enem, a gente consegue focar na estrutura que essa prova cobra, né? Então, entendendo ali o que é que o Enem cobra de interpretação. Então, dá para você focar no estilo de interpretação que o Enem cobra e
ter um acompanhamentozinho até a prova, né, em relação a isso. Então, eu indico fazer muitas leituras, principalmente de gêneros textuais, né, com certeza vai ajudar, não só na prova de língua portuguesa, mas nas provas de outros componentes curriculares também, né? Porque, como você falou, toda a prova do Enem, né, de todo o caderno, é necessário que você tenha essa interpretação, esse conhecimento interpretativo, né, para entender aquele enunciado, para entender aquele comando. Então, é muito legal começar entendendo o perfil da prova, né, entender como o Enem cobra a questão da interpretação, tanto em linguagens quanto em outras disciplinas, e você focar nesse tipo de formatação que o Enem cobra, né? Mais precisamente, interpretação. O que a gente tem que aprender primeiro quando a gente é criança? A ler ou a escrever? Ou não tem como fazer uma coisa ou outra? Tem que ser os dois juntos? Bom, o essencial mesmo seria os dois, né? Mas o que é que eu indico? Que você, claro, aprenda primeiro a escrever, né? E depois a ler, mas ler de uma forma crítica. Eu digo muito para os meus alunos que nem todo mundo que sabe ler e escrever sabe ler de fato. Porque muita gente só faz decodificar. Às vezes, em sala de aula mesmo, por exemplo, eu peço a um aluno para ler um texto. Lê aí, você, o texto. Ele faz aquela leitura, quando a gente termina de fazer a leitura, eu digo, o que é que você entendeu? Aí ele diz, professora, eu não entendi nada. Então, será que aquele aluno leu de fato? Ou ele só decodificou, né? Juntou ali as sílabas e emitiu uma palavra. Mas a partir do momento, eu considero como leitura, a partir do momento em que ele tem um posicionamento crítico acerca daquele texto que ele acabou de ler, né? Caso ele não faça isso, no meu entendimento, assim, falando como professora, né, de língua portuguesa, eu entendo como se ele não tivesse feito uma leitura. E no Enem não dá pra só decodificar, né? Não, no Enem não dá só para decodificar. Inclusive, na aula 1, né, eu lembro muito bem, foi uma aula muito marcante, né, até porque foi a minha estreia aqui no Nota 10. E eu lembro que eu falei da diferença, pessoal, inclusive quem perdeu essa aula, viu? É só procurar que está disponível no YouTube. Está disponível no YouTube, né? Inclusive, essa é uma característica muito especial do Nota 10, que é a gente dar essa oportunidade dos alunos reverem, aqueles que perderam, aproveitarem para ver a aula, né? Isso. Então, eu falei sobre a questão de interpretar e compreender o texto, né? Muitas vezes o aluno chega, principalmente de terceira série ou de segunda, que está ali fazendo, de segunda série, né? Que está ali fazendo o Enem como treineiro, e ele chega, mas Jade, eu não entendi o texto. Então, porque ele realmente deixou de interpretar e compreender, né? Nem sempre a gente precisa fazer só uma coisa, não. O necessário no Enem é a gente tanto interpretar como compreender o texto. Qual a diferença de um para o outro? Pronto. Na aula 1 a gente falou dessa diferença, né? Quando eu interpreto, eu busco ali o que está fora do texto, interpretando o que está dentro do texto, né, na verdade, sem explorar muito o que está fora do texto. Então, eu olho ali o que o texto me diz e eu vou lendo e interpretando só o que tem ali. Mas a gente sabe que a interpretação ela vai bem mais além disso, né? A gente precisa ler, interpretar o que está ali, mas compreender, buscar o que está fora. Nem sempre o texto dá todos os elementos para que a gente entenda de cara, né? Ali nas linhas, né? Por exemplo, se tratar de um poema, não tem ali nos versos tudo que a gente precisa saber sobre ele. Às vezes a gente precisa ativar o nosso conhecimento de mundo, né? Puxar ali aquela informação também que está fora. E como é que a gente vai buscar essa informação que está fora do texto? Só através da compreensão. Se eu compreender que aquilo ali precisa ser explorado. Quais são as principais competências que o aluno tem que ter para conseguir fazer uma leitura crítica e uma leitura que atenda o que o Enem pede? A gente, com toda certeza, essa questão volta-se para a questão do ponto, né? Que nós estávamos debatendo, que é a questão do pensamento crítico, da interpretação de texto mesmo. Eu acho que quando a gente fala de competência leitora, eu acho que com toda certeza, acho não, né? Tenho certeza que esses são os principais pontos. Pensamento crítico, interpretação, conhecimento de mundo, né? Essa bagagem aí de repertório sociocultural que a gente não traz só na parte de redação. O aluno atribui muito essa questão de repertório cultural só para a redação, mas vai para a prova toda, principalmente a prova de linguagens.
Você falou sobre a gente conhecer o formato, né, da prova para ver o que é que o Enem pede, mas a gente falar também como não dá para dissociar, né? Não dá para você estudar só para o Enem e tentar decifrar questões de língua portuguesa, mas não se dedicar a outras leituras, né? Até mesmo pelo o estímulo da leitura em si, porque a prova também é muito extensa, né? Então, o estímulo da leitura em si, como isso vai agregando o conhecimento, né? Isso. Essa questão de você estar preparado, né, para fazer muitas leituras, até porque, como você falou, é nenhuma prova extensa. Ele prepara tanto para a prova de linguagens que, no entendimento do alunado, e de muitos professores também, que a gente precisa até quebrar esse discurso cristalizado, esse tabu, de que a leitura ela se volta só para a prova de linguagens, mas é para a prova como um todo. Então, aquele aluno que não lê, ele não só está despreparado para a prova de linguagens, como também para a prova toda, né? Chegou na metade da prova, ele já vai estar tão cansado que ele não vai conseguir raciocinar, né? Compreender o que ele vai passar a ler, de fato. Você acha que surte efeito umas questões tão longas desse tipo INEP? Não tem condição. Ai, não, vamos testar aqui o conhecimento da pessoa, levando a mente dela à exaustão. Porque até mesmo quem gosta muito de ler, porque eu gosto de ler, até mesmo quem gosta muito de ler, se sente cansado. Vamos, sei lá, uma coisa mais objetiva? Vamos reduzir um pouco esses textos? Poderia ser assim? Poderia, em partes, né? Eu concordo totalmente com sua fala. Inclusive, quando eu fui fazer Enem, né? Eu estava fazendo o Enem para entrar na faculdade de letras, então eu sabia que eu ia ler muito, né? Eu gostava muito de ler e eu também achei a prova cansativa. Você chegou a fazer o Enem depois que já foi professora ou não? Não cheguei a fazer Enem. Será que eu vou acertar todas as questões? Não, mas não cheguei a fazer o Enem, né? Fazendo a minha inscrição, indo lá para o local de prova, fazer de fato, mas eu sempre respondo a prova com os meus alunos, né? Todos os anos. Com eles eu respondo ou antes? A prova. Respondo antes e com certeza, como eu sei que eles vão pedir, eu respondo com eles. Aí você sempre acerta todas as questões ou fica... Gente, olha, isso Recurso. Pronto, isso é um ponto bem importante, certo? Não acerto todas as questões. Eu acho importante o professor ter essa gente como honestidade, a gente, né? Essa humildade, essa honestidade de assumir isso para os alunos, né? Tem algumas questões ou outra que eu fico ali na dúvida, acabo marcando a questão que de fato não é a alternativa correta. Inclusive, depois que eu comecei a ser professora de redação de ensino médio, eu adotei um projetozinho, né, pessoal, que os alunos adoram. O que é que eu faço? Toda semana, gente, eu tô me expondo e eu espero que os meus colegas de profissão pulem essa parte. Ou então não deixem... eu adotei um projetozinho pessoal, que só os meus alunos sabiam, mas agora eu tô falando assim de uma forma bem aberta. Olha, Nota 10 sempre entrega muito conteúdo. Pronto. Semanalmente, eu escrevo uma redação, digo que é de um dos meus alunos e peço para que um dos meus colegas corretores faça a correção dessa prova. E aí? E eu compartilho a minha nota de forma honesta com os meus alunos. E aí, vem 1.000, vem quanto? Pronto, geralmente vem 1.000. Mas quando vem os 900 mais, né, que eu não consigo atingir o 1.000, eu levo pra sala de aula e digo, galera, essa semana não deu. E eles dizem onde você tá errando, tipo, não, nessa competência? Sim. O seu aluno, mas não é o meu aluno, né, de fato, sou eu. Eu sempre pego ali um pseudônimo, coloco. Menina, como é que você tem tempo de dar aula em tanta turma, de corrigir prova, de fazer plano de aula e ainda se sentar para escrever uma redação? Pronto, eu amei essa pergunta. Por quê? O principal intuito não é nem testar as minhas habilidades em relação à escrita, né? Por quê? Porque eu estou em constante contato com os estudos para que eu possa dar aula, né? O professor não pode parar de estudar. Ao contrário do que os alunos pensam, a gente não para de estudar. Pelo contrário, quando a gente se torna professor, a gente tem que intensificar essa questão dos estudos. Então, o intuito maior é de dizer para eles, eu sou uma pessoa cansada, mas eu tiro um tempinho para fazer. Porque seria muita hipocrisia minha cobrar dos alunos que também já vem ali, por exemplo, o novo ensino médio, né?
tem ali uma carga horária muito exaustiva, né? Os alunos precisam estar com ensino integral, né, na escola, passa o dia todo assistindo às aulas, tanto as aulas tradicionais quanto as aulas das eletivas. Então, eles chegam muito cansados. E o discurso deles para mim é: professor, eu cheguei muito cansado, eu não consigo produzir. Então, eu digo, gente, eu também. Depois de 2 turnos dando aula, eu cheguei cansada, mas eu ainda escrevi, tá vendo? Então, eu posso cobrar de vocês, não dizendo que eles não estão cansados, né? Eu também me sinto cansada, eu entendo todo o cansaço deles, mas é algo que é necessário. Não tem como a gente estudar, principalmente para redação, para linguagem, sem a gente tirar esse tempinho, mesmo em meio ao cansaço. Gente, então, por favor, não digam aos outros professores. Se você é professor e tá ouvindo ela falar, ignore. Porque senão vai acabar com essa mágica, É verdade. Né? E os temas, como é que você faz para escolher os temas? São os mesmos que você costuma sugerir para que eles façam? Os mesmos que eles escrevem em sala de aula. Né? Às vezes eu pego até um tema um pouquinho mais difícil e, Jade, por que você não assume para os seus colegas que o texto foi escrito para você? Talvez eles não fossem tão justos com a nota, né? E eu gosto de levar para a sala de aula essa questão da honestidade. Tem até uma turma em uma das escolas que eu trabalho, né? Uma turma de ensino médio, que, por sinal, vou pedir para que eles assistam esse podcast. E a gente tem um bordão, a gente peca pelo excesso de sinceridade. Eles atribuem muito esse bordão a mim, né? Quando eu entro em sala, eles, eita, chegou a professora sincera. Porque eu realmente gosto de levar para a sala de aula essa honestidade do professor. O professor também precisa tirar um tempo em meio ao cansaço e praticar também. O professor também é natural que ele erre, né? Como eu não tiro 1000, eu levo também. Humanizando o papel do professor. Eu acho que a forma que você está falando é mais de ter uma relação horizontal, isso, né, com os alunos vertical. Isso impacta no aprendizado deles? Vocês sentem que é mais eficiente tratar o aluno assim? Muito. É uma postura que comigo dá certo. Por exemplo, eu ganhei a confiança de muitos alunos, né, fazendo isso. Geralmente, quando a gente atribui uma nota, o aluno meio que costuma questionar, mas será que é essa nota mesmo? Leva para outro professor, né, para que ele corrija e compare as correções. Como ele sabe que eu tenho essa honestidade comigo mesma, com eles, trato eles de forma muito sincera, eu passei a ganhar até mais a confiança do meu aluno, né? Falando em correção, o que é que os alunos geralmente mais erram na hora de responder às questões do Enem? É realmente a interpretação? Com toda certeza. Até porque se a gente for analisar, né, de forma bem minuciosa, a prova de linguagens, de forma mais precisa, dando um ênfase maior na prova de linguagens, a gente percebe que a prova de linguagens cai muita interpretação, né? Não tem aquela porcentagem elevada de questões de gramática. A gente percebe que não cai gramática. Assim, graças a Deus que eu sou melhor na interpretação. Graças a Deus. Pronto, então a gente percebe que não tem esse foco na gramática, de fato, né? Na gramática, assim, de forma tradicional mesmo, né? As questões de gramática, inclusive as de gramática, caem dentro de um contexto ali interpretativo. Então, de fato, seria a interpretação, né? E o que é que falta? Assim, na hora que a gente tá lendo, que erra uma questão de interpretação, o erro foi aonde? A desatenção foi em qual ponto dessa história? Bom, eu acho que a gente precisa voltar para a base. Quando você fala sobre esse ponto, a gente volta lá para a basezinha. Como é que é isso, Jade? Como assim a base? Lá no nosso Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano, a gente estuda nessa parte de linguagens, tanto em redação quanto em língua portuguesa, focado muito nos estudos dos gêneros textuais. Né? Então, a gente passa ali por todos os gêneros textuais, carta, anúncio publicitário, né, crônica. Então, a gente vai ali tanto aprendendo a formatação dos gêneros textuais, quanto aprende a saber ler aquele gênero textual em específico. Então, muitas vezes o aluno negligencia e não vai criando aquela base de identificação com aquele gênero, de interpretação com aquele gênero. Aí, quando chega lá no Enem, que a gente viu, inclusive, nas aulas, né, do Nota 10, as minhas aulas eu sempre dava ênfase a isso. Galera, o Enem cai na prova de linguagens todos os tipos de gêneros. Tem a questão
que a gente via que caía poema, tinha questão que a gente via que caía capa de filme, né, de um anúncio ali, um cartaz de cinema, um cartaz de filme. Tinha questões que a gente via que caía ali um quadro de um pintor, né, de Pablo Picasso, por exemplo. Chegamos a debater no Nota 10 uma questão sobre o quadro de Picasso. Enfim, então traz tantos gêneros que às vezes o aluno se perde por não ter construído essa base lá no Fundamental 2 até o médio, né, de leitura de gêneros diversos, ele acaba se perdendo um pouquinho. Peguei uma questão de interpretação. Qual a primeira coisa que eu faço? Gente, vamos lá. Eu indico, certo? Nunca abandonar o enunciado, certo? Muitos alunos gostam, que eu até já fiz muito essa técnica, né? Digo a eles que não tem problema nenhum, que é de passar direto para o comando, né? Para saber o que de fato a questão quer. Porque a gente sabe que o enunciado, ele vem ali como uma contextualização do comando. Então, eu indico fazer o seguinte, a gente passar para o comando, saber o que é que aquela questão interpretativa vai cobrar do aluno, mas não ignorar o enunciado. A gente voltar para o enunciado, pegar as palavrinhas-chave, ligando ao comando, né? E tentar responder de uma forma mais objetiva. Você acha que isso pode fazer a diferença? Eu então? acho. E quando eu li o comando e não entendi nada, o que isso aqui tá querendo? Gente, pronto, isso acontece mais, né? Principalmente quando o aluno não vai muito bem na prova, né? Geralmente lá pela questão 30 e alguma coisa, é quando isso começa a acontecer. Quando vai chegando perto da não tô entendendo o que isso aqui 40. Tá pedindo. Pronto, quando ele não entende o comando, né, da questão, eu sugiro, como ele não pode perder muito tempo na leitura e na questão, de fato, né? Até porque o Enem é uma prova extensa. Se ele for perder muito tempo, ele não vai conseguir responder a prova toda. E isso não é o objetivo. Então, o que é que eu indico? Ele buscar as palavras-chave do comando da questão. Buscar ali uma palavrinha-chave, pelo menos uma palavra ou outra ele vai entender. Então, ele vai conseguir trazer uma contextualização maior para o comando e tentar responder aquela questão de uma forma mais racional. Então, seria essa dica, palavras-chave do comando. Não entendi quando a gente pega, um texto mais denso, assim, uma coisa assim... Os textos literários. Os textos dos cânones literários. Os textos do pessoal, né, da alta cúpula da literatura. Sim. Que eu não entendi nada. O que fazer? Pronto, uma ótima dica para isso é as aulas de literatura, né? Além de língua portuguesa e redação, eu ministro também a aula de literatura. Atualmente eu ministro as 3 disciplinas, língua portuguesa, redação e literatura. Então, nas aulas de literatura, eu peço muito a eles, pessoal, atenção nas escolas literárias. Aí eles dizem, mas Jade, não cai escola literária no Enem, pedindo para ligar o texto a qual escola literária. De fato, não cai. Mas se a gente compreender que aquele texto pertence, por exemplo, o Enem cobra muito modernismo, né? Modernismo, pós-modernismo, na prova de linguagens como um todo. Então, se eles entenderem que aquele texto faz parte daquela escola literária, ele já vai tentar compreender de uma forma melhor, porque ele vai entender o que é que aquela escola literária, a formatação fala, né? daquela escola, daquele texto, né? O que é que geralmente os textos do modernismo cobram. Então, uma dica seria prestar atenção nas aulas de literatura, principalmente nessa questão de escolas literárias, para entender a formatação dos textos. Doutora, seja sincera comigo, você acha que vale a pena botar um aluno de 6º ano para ler Dom Casmurro? Ele vai conseguir entender? Tipo isso, vai dar certo? Não vai. Não, né? Como eu disse, trabalhando com a sinceridade. Eu li Dom Casmurro a primeira vez e única. Mas eu li umas 2 vezes, porque eu fui fazer um júri simulado lá no 8º ano do ensino fundamental. O básico eu entendi. Eu entendi a história, a polêmica. Inclusive, eu defendia... Traiu ou não traiu? Então, eu defendia Bentinho, velho, no júri. Não, mas ele é casmurro. O que é uma pessoa casmurra? Eu defendia Bentinho no negócio. Fiquei contra Capitu o tempo todo. Depois que eu criei o pensamento... né, que o pensamento crítico aflorou, eu fiquei... Meu Deus, que horror. Não acredito que eu tava defendendo... Hoje eu seria cancelada, então, viu? Você seria cancelada. Mas eu fiz o meu papel. Eu entrei no negócio. Mas eu entendi, e eu peguei o livro pra ler, e aí eu entendi, assim, o básico da história e tal. Uhum. Mas eu acho que eu cheguei até a procurar um resumo na internet, tipo,
qual é a história Os booktubers. Qual é a história de Dom Casmurro. E foi assim que eu entrei no papel pra defender Bentinho. Mas depois eu fiquei, meu Deus, como é que os professores acham que a gente vai entender esse negócio aqui? Não vai. Gente, mas pra vocês que estão assistindo, viu, inclusive, o livro é narrado em primeira pessoa. São os meus argumentos, tá, gente? Que eu sempre digo em sala. O livro é narrado em primeira pessoa, certo? O foco narrativo é em primeira pessoa e quem é que narra o livro? Bentinho. Então a gente só tá vendo a visão de quem no livro? De Bentinho. É a mesma coisa eu ter uma briga aqui com você e a gente for falar sobre a briga, né? E só ter a sua versão. Sim. Então eu defendo fielmente, viu? Obrigada. Eu defendo a Capitu fielmente. Deu certo. Eu não li o outro livro, né? Sim. Porque eu fiquei tão imersa em Dom Casmurro. Em Dom Casmurro que eu queria defender o meu lado, né? O negócio não foi a leitura. É porque o intuito, a pedagogia, né? A metodologia do professor é estimular a leitura, né? Sim. Só que aí eu me envolvi mais em que vamos condenar a Capitu do que em ler Dom Casmurro. Você tá entendendo? Aí Entendi, um negócio, sim. um texto denso, eu só me Mas tá perdoada, tá bom. perdoada. Mas adianta. Ou, porque eu também fico pensando assim, mas também se o aluno não tiver contato, Sim. né, sim. não adianta. Aí vem um negócio assim, vê uma Culpa das Estrelas, uma coisa desse tipo, uma literatura mais assim, um romance, uma coisa, aí a pessoa é mais fácil que ela não Casmurro. É verdade. Eu sempre costumo dizer a eles, gente, leiam o que vocês quiserem desde que vocês estejam lendo. Toda leitura é válida. Mas, assim, de uma forma bem, voltando pro iniciozinho da sua pergunta, vale a pena passar o Dom Casmurro, por exemplo, para um aluno de 6º ano? Não vale. Não vai se interessar. Pode até ocorrer uma frustração, né? Fazer com que ele se frustre com aquele contato com a literatura. Mas uma boa estratégia agora, né? Surgiram esses cânones da literatura em quadrinhos. Então, eu, por exemplo, né? Consegui o de Morte e Vida Severina e o de Dom Quixote. Todo em quadrinhos, uma versão assim super voltada para criança mesmo. E eu confesso que eu debati Dom Casmurro, não, eu fiquei com Dom Casmurro na cabeça. Dom Quixote e Morte e Vida Severina com eles, mas claro, a versão em quadrinhos, super mais apropriada para um público de 6º ano. O negócio é ler, né? O negócio é ler, né? Tipo, vale a pena ler fanfic? Vale. Inclusive, eles criam que é uma beleza. Mas aí é cumprindo o que a língua portuguesa está pedindo. Então, lendo, então escrevendo. Gente, vale sim. Vale a pena ler fanfic. Vale a pena escrever fanfic. Vale a pena ler e escrever o que você quiser. Né? Dar essa liberdade, essa autonomia para o aluno, que eu acho que isso flui muito bem, de forma muito natural, a leitura e a escrita na vida do aluno, se a gente não impõe assim, um formato específico, né, mais voltado para o tradicional. O importante é que ele esteja lendo e escrevendo. O importante é que ele esteja lendo e escrevendo. Professora, para a gente já encaminhar para o final, né, a gente já falou sobre essa importância da base, sobre isso da importância de ler e de escrever para o Enem, mas também para a gente falar, né, você que já fez faculdade, já está dando aula agora, de como é importante essa leitura e esse estudo da língua portuguesa, porque lá na frente, né, não é só para o Enem. Não. A gente vai aprender essa fórmula do que a questão do Enem quer, a gente vai conseguir responder uma questão de interpretação a partir das dicas que vocês estão vendo aqui no Nota 10. Mas aí é o pós também, né? Porque quando quando a pessoa chega na faculdade, é outra dinâmica, tem contato com mais texto Exato. mais denso. Aí não tem como escapar do Dom Casmurro. Se você não leu no 6ª série, vai ter que ler na faculdade. É mais ou menos isso, né? Pronto, essa pergunta maravilhosa, porque muitos, às vezes a gente tá discutindo ali e diz, pessoal, vocês vão precisar disso. Aí eles olham assim e dizem, mas professora, se eu não for fazer Enem? Aí eu digo, gente, a vida de vocês não gira em torno do Enem. Vocês precisam aprender para a vida mesmo, né? Ter o conhecimento nos livra de muita coisa na nossa sociedade. Então, a gente não volta o conhecimento, não atribui o conhecimento, não engessa, de fato, o conhecimento só para a prova do Enem. Aquele aluno pode fazer um concurso,
né, e precisar desse conhecimento, dessa base em relação à língua portuguesa, em relação às outras disciplinas. Quem estuda hoje para o Enem é língua portuguesa, quando vai estudar para concurso, língua portuguesa, porque cai muito a língua portuguesa. Demais. Pode ter... O terror dos concurseiros. Pode ser, assim, a coisa mais de exatas, a vaga mais de exatas do mundo, mas com certeza vai cair língua portuguesa. Vai cair língua portuguesa. Então, seria interessante, né, eles construírem essa base, não com foco só no Enem, mas com foco em concursos, pra vida. Um foco pra vida mesmo, né? Quem assiste a aula do Nota 10 consegue ter uma noção para fazer concurso também? Ai, gente, com certeza. Né? A interpretação cai muito em concurso, né? E a língua portuguesa é algo que a gente não pode deixar de estudar. Eu sou professora há 11 anos, né? Agora em 2024 vai fazer 11 anos que eu sou professora. E durante esses 11 anos eu estou sempre estudando a língua portuguesa, porque se trata de uma língua viva. Em constante, né? Em constante movimento. Professora, foi um prazer, foi muito divertido a gente falar, né, de língua portuguesa. A proposta do Nota 1000 é essa, né? O Nota 10 já traz esse ensino mais diversificado, mais dinâmico para quem já está também cansado aí nessa reta final do Enem. Mas aqui a gente consegue debater mais, conversar mais. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse um recado, né, para os alunos que vão fazer o Enem, que estão aí nessa expectativa, para eles não se desesperarem quando virem as palavras difíceis das escolas literárias que a gente não entende. Sim. Pessoal, vamos lá, certo? Eu vou precisar ser um pouquinho clichê agora, mas em primeiro lugar é importante lembrar a vocês que vocês são bem mais que uma prova. Eu sempre costumo dizer isso, né? Parece um papo clichê, parece um papo de professor, mas não é. A nossa vida não gira em torno do Enem. Se não deu certo, com certeza você vai ter outras oportunidades, mas vai dar, certo? Relaxem, sosseguem o coração, vai dar certo. Você já aprendeu, já passou todo o ensino médio aí criando essa bagagem, né? Para que você chegasse bem para essa prova. O primeiro passo, o segundo, né? O primeiro é lembrar que vocês são bem mais que uma prova. O segundo é relaxar. Apesar de criar aquele nervosismo involuntário no dia, intensificar isso não vai ajudar. Então, você vai fazer o que você sabe, o que você aprendeu, vai fazer o que está dentro da sua capacidade, que eu tenho certeza que é enorme, né? Vocês são gigantes. Tá aí, olha, a professora deixando um recadinho, né, para quem acompanha o Nota 10, para quem está acompanhando o nosso podcast Nota 1000, para essa prova de língua portuguesa. E se quiser revisar ainda, se quiser ver alguma coisinha, dá tempo, viu, gente? É só vir aqui no canal e procurar as aulas da professora Isabela para ficar aí por dentro. Professora, um prazer, muito obrigada. Gente, o agradecimento é meu, foi maravilhoso. Tanto participar das gravações das aulas, quanto do podcast. Maravilhoso de verdade. Tá, e a gente concluindo mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. Ainda tem muito conteúdo, ainda tem muito podcast, ainda tem muitos convidados que vão passar por aqui. Outros professores também pra gente falar sobre outras disciplinas. Dessa forma mais descontraída e levar esse complemento pra você que vai fazer o Enem 2024. Vou ficando por aqui e depois a gente volta com mais Nota 1000. Tchau, tchau.